Valeu, pronunciou correto, tá certinho, é Tembice mesmo. É, bom, valeu pelo convite, acho que em primeiro lugar, e vamos falar um pouquinho de produto e um pouquinho dos aprendizados aí, erros e acertos em quase 10 anos aí trabalhando com produto. Acho que para começar, me apresentar um pouquinho melhor, bom, eu sou o Arthur, sou o Head de Produto Latam na Tembice, também fundei a Product Arena, minhas redes sociais estão aí. Além disso, sou paraquedista. Paraquedista sempre tem que arrumar um jeito de falar que é paraquedista, então, para todo mundo saber. E, bom, além disso, eu já trabalhei em uma série de empresas, Móvel, da Fit, todas essas aí que vocês estão vendo na tela, fiz parte do princípio da Use, montei o time estruturei o time de produto da Instacarro também, de produto e design, mesma coisa com o time de produto e design na Yellow, bom, e ultimamente estou na Tembice e com a Product Arena. Bom, acho que para começar, quando a gente fala sobre produto, a primeira coisa que tem para falar, sem sombra de dúvidas, é se manter desconfortável o máximo possível. E aí, quando você fala assim, pô, mas como assim? Não é, né, tipo, nada tá bom e etc. Mas tá, principalmente quando a gente está falando, não só necessariamente em produto, mas no mundo que a gente está vivendo de digital e tudo mais, as coisas mudam muito rápido, todo dia tem uma ferramenta nova, todo dia tem alguma coisa nova, e para a gente aprender e para a gente tentar adaptar para o que faz sentido para o nosso produto. Então, se manter desconfortável é talvez uma das melhores maneiras de estar sempre buscando a próxima coisa e como você pode aprimorar o que você está fazendo. E é uma das pessoas que eu recomendo muito vocês a seguirem, talvez não é uma das, não é uma das, ele é super referência, mas não é das mais hypes, mas o Kim Norton, e ele tem muito conteúdo legal, eu recomendo vocês a seguirem ele. Ele fala muito sobre isso também, sobre o dia a dia de gerente de produtos sem as um pouco das firulas, né, que a gente vê cada vez mais está ficando mais em aberto e do tipo bombando mais a área de produto, mas tem muita coisa, o dia a dia ali às vezes acaba não sendo tão legal, mas que faz parte e que é fundamental para qualquer empresa. E acho que também, como a gente está evoluindo a área de produto, né? Eu falo que eu trabalho há 10 anos em produto já, há 5 anos a gente criou a Product Arena justamente para trazer um pouco mais do tipo do dia a dia de gerenciamento de produto mesmo, meio que sem filtro, assim, de como que são as coisas e na prática, mesmo com exemplos do Brasil e não só exemplos de fora. Mas uma das coisas que a gente vê sempre quando algum mercado começa a crescer muito são os gurus que aparecem, né? Ou as balas de prata, do tipo 10 dicas aqui para você tipo, fazer seu produto perfeito e blá blá blá. Isso não existe. Não existe uma bala de prata, não existe um guru, não existe nenhuma dessas coisas. Existem, lógico, profissionais com referências e que já passaram por muita coisa, mas eu acho que é muito isso. É muito mais sobre a quantidade de ciclos que você teve em produto, e quando a gente fala de ciclos, é aquela coisa de identificar o problema, testar, né, do tipo, analisar o resultado e aprimorar. Então, quanto mais ciclos você passa, com certeza mais repertório você vai ganhar. Então, não tem uma bala de prata, mas você pode aumentar o seu repertório para diminuir as chances de erro. E tem uma coisa que é fundamental também quando a gente fala sobre gerenciamento de produto, tem dois fatores, né? Os dados quantitativos, eles vão te falar que alguma coisa não está funcionando. E os dados qualitativos, eles vão te falar por que alguma coisa não está funcionando. Né? E aí a mescla desses dois, que tipo, com certeza contribui para criarem produtos melhores. Trazendo um exemplo aqui para vocês, quando a gente estava lançando os patinetes na Yellow, a gente tinha um fluxo que era um modelo mental um pouco diferente, né? Porque na bicicleta você fechava direto, abria e fechava direto você abria pelo app e fechava direto no cadeado. O patinete era diferente, tanto a abertura quanto a finalização era pelo celular. E aí, quando a gente estava, né, também essa é uma das coisas que acontece, nem sempre a gente consegue fazer o ciclo da melhor maneira possível e seguindo todos os passos, né? E nesse momento a gente estava prezando por time to market, a gente estava correndo para lançar os patinetes. E aí a gente tinha uma dúvida de, as pessoas vão apertar sem querer para finalizar a corrida e vai gerar problema isso, né? Porque aí ela vai finalizar sem querer, vai ter que desbloquear de novo para abrir, e quando acontecer isso, vai cobrar ela de novo, então, não vai ser uma experiência legal. Beleza, então vamos colocar uma confirmação aqui para ela confirmar que ela quer finalizar a corrida mesmo antes de fato finalizar. Beleza, a gente estava com o prazo super corrido, tudo lá, e foi o que a gente conseguiu fazer. A gente falou, mas beleza, a gente tem algumas dúvidas se isso vai funcionar e como que a gente, apesar de não
não ter todo o insumo para fazer a melhor experiência agora, como que a gente pode se cercar de ideias, de que, tipo, cercar de pontos que a gente pode observar um pouco quantitativamente para saber o que está acontecendo, que está dando certo ou não. Primeira coisa que a gente fez, funil, né? Do tipo, beleza, das pessoas que clicavam em finalizar, confirmavam que queriam finalizar e aí, de fato, exibia o recibo. E esse foi uma. Outro ponto, a gente conversou com o time de atendimento e falou assim, cara, se isso começar a aumentar, nos avise. E foi batata, lançamos, pô, massa, e o que a gente viu foi, já direto no funil a gente já começou a perceber que tinha uma quantidade menor de pessoas do que a gente imaginava finalizando a corrida. Então, esse número era para ficar muito próximo de pessoas que iniciavam a finalização, de fato finalizavam, mas esse número estava bem discrepante, assim, por que a gente se imaginava. No atendimento também começou a chover informação de, tipo assim, dos usuários reclamando de, pô, eu fechei minha corrida mais cedo, agora eu fui desbloquear de novo um patinete e estava com minha corrida não tinha finalizado. E a gente falou, pô, beleza, a gente tinha os insumos quantitativos ali de que não estava funcionando o fluxo. E a gente entendeu o que está rolando. E aí a gente foi para a rua mesmo ver as pessoas do tipo desbloqueando e bloqueando o patinete. O que a gente identificou foi que elas ainda estavam com o modelo mental tipo do patinete, da bicicleta. Então elas paravam o patinete, apertavam o botão finalizar a corrida e o resto virava paisagem, já colocava, virava as coisas, colocava o celular no bolso. Então ela nem estava vendo a segunda tela. É, e a gente, pô, beleza. E aí, por conta disso, juntando quantitativo e qualitativo, a gente criou uma experiência um pouco melhor e para garantir que a gente estava cobrindo os pontos que a gente tinha. Então, para garantir que o usuário não apertava sem querer que ele queria finalizar a corrida, a gente colocou um slider para ele tipo, realmente fazer o arrastar, que é um gesto muito comum quando a gente fala em mobile. E aí, para mudar um pouquinho a percepção para ele saber que estava finalizando, assim que ele chegava na quantidade, a gente tipo, mostrava um outro contexto, a tela ficava de uma outra cor, o logo ainda ficava carregando para ele falar, tá acontecendo, a gente não finalizou ainda a sua corrida, para depois, de fato, exibir a finalização da corrida. Quando a gente fez isso, os números voltaram a ficar ao normal. Mas, de novo, não tem bala de prata e a gente aprendeu errando pelo prazo que a gente tinha. E a gente conseguiu ser rápido o suficiente para juntar o quantitativo e o qualitativo. E aí eu acho que isso é sempre um padrão, né? Uma das coisas também que a gente escuta é que, pô, funil é de qualquer funcionalidade, né? Tudo que tem um início e tem um final pode ser um funil. Então, às vezes a gente acaba focando, o funil de conversão, funil de cadastro, funil de coisa, mas qualquer funcionalidade, no final das contas, era um funil. E na Instacarro a mesma coisa, a gente tinha os funis e todos os steps do que o usuário estava fazendo para montar o funil e saber onde que estava o maior drop, o que estava acontecendo e tudo mais. E, né, no final das contas, quando a gente junta um pouquinho o qualitativo e o quantitativo, a gente consegue tomar melhores decisões e ter mais insumos. E, apesar de hoje a gente estar vivendo uma pandemia, mas existem N maneiras da gente conseguir tirar insumos para evoluir um produto. Trazendo um pouquinho o contexto para vocês, foi lá alguns anos atrás, quando a gente estava estruturando o time de produto e de design da Instacarro, a gente estava querendo entender um pouquinho melhor de como que a gente criava uma experiência melhor para o usuário sobre o agendamento dele e tudo mais. Então, a gente fazia pesquisas semanais com nossos usuários, pegava o teste e aprimorava uma versão, teste AB, via qual convertia mais, depois ia para o ar e a gente ia colhendo os resultados. E aí, nessas pesquisas, a gente acabou identificando que esse era o primeiro fluxo quando a gente entrou, que as pessoas, para vocês terem uma ideia, o botão mais clicado na landing page inicial era o de como funciona, e não sobre quero agendar e quero vender meu carro. E aí, pô, a gente foi tendo uns insumos disso. A gente colocou o Hotjar também, que é uma ferramenta ótima para, né, mapping da tela, e a gente identificou que o usuário, quando ele chegava na segunda tela, ele tipo, ia para um lado para o outro e saía do aplicativo, saía do site. A gente falou, pô, beleza, como que a gente melhora isso para o usuário? E aí a gente, pô, fez vários testes e a gente, no final das contas, aumentou o fluxo. Então, aquela coisa, por isso que não existe a bala de prata, né? Porque tem momentos que sim, ou menos é mais. Mas nesse caso, a gente aumentou a quantidade de passos para ele fazer um agendamento. E no final das contas, a gente aumentou a quantidade de agendamentos. A gente aumentou em mais de 60% os agendamentos na Instacar, aumentando o fluxo, entendendo um pouquinho mais, conversando com os usuários, entendendo o quantitativo e o qualitativo. Então, esse é talvez as melhores ferramentas que a gente tem para insumos quando a gente está desenvolvendo qualquer coisa, né? Uma outra coisa também, na Yellow, a gente estava com essas conversas de corredor, e por isso que às vezes conversar com o usuário ajuda muito a resolver pequenos problemas.
A gente fala, a informação lá de caloria, ninguém está olhando, fica lá na tela de recibo, ninguém olha. E a gente estava testando uma outra funcionalidade, estava conversando com alguns usuários, e todos eles, a única coisa padrão que todos eles falaram era, pô, legal o negócio das calorias e tudo mais. Então, a gente ia remover uma informação, e na verdade a gente adicionou outra, que era, não manteve a parte de calorias e também colocou a quantidade de gás carbônico que ele tinha economizado, deixado de poluir. E facilitar a vida do usuário com essas pequenas coisas ajuda muito, né? No caso, a gente via que muita gente compartilhava sobre a Yellow e tudo mais, e tirava print mesmo da tela para compartilhar. A gente falou, pô, já um monte de gente faz isso, como que a gente deixa isso mais simples ainda? E o que a gente fez foi simplesmente adicionar um botão de compartilhar sua viagem aqui, e a gente aumentou, mais ou menos, a gente tinha 15% das viagens eram compartilhadas. E duas coisas, né? Nesse caso, a gente consegue, mensurar a quantidade de coisa, a quantidade de compartilhamento da tendo. Então, né, você tem um awareness ali, tipo, gratuito, e no final das contas facilitava, dava passos a menos para o usuário não ter que precisar tirar print lá na galeria dele, selecionar a foto, compartilhar e etc. Ele já podia fazer isso direto. E como eu comentei, cara, os usuários eles gostam de conversar e de falar sobre o produto quando é um usuário. Então, escutem-os. E existem N maneiras de fazer isso. Não, lógico, existem as maneiras mais complexas, mais completas, e tem as mais simples que você vai te ajudar a tirar insumos ali que vão ajudar a evoluir o seu produto e tirar e não ficar com o viés só do eu acho numa mesa. Na Tembice, né, a Bike Itaú, para quem não sabe, não conhece o nome da Tembice aí, a gente estava com um problema no aspecto de tirar a bicicleta, de devolver a bicicleta. E aí a gente tinha identificado uma certa quantidade de usuários que tinham esse problema e a gente estava testando uma funcionalidade nova para resolver esse problema. Mas antes da gente, de fato, ir colocá-la no ar, a gente falou, pô, vamos ver o que os usuários acham. E aí, usando uma ferramenta que, não sei se vocês conhecem, mas que eu recomendo super e ajuda muito nesse teste, que é o Usability Hub. A gente fez um teste de 5 segundos. Então, a gente pegou esses usuários, então, usuários que já tinham passado por esse problema. Quando eles abriam um app, eles vinham um in-appzinho lá. Ah, você quer que a gente te ajuda a gente a testar um negócio aqui? E eles, pô, beleza, bora lá. E aí, pô, a gente vai te mostrar uma tela e o que você achou dessa tela? Com o insumo disso, a gente conseguiu entender que se os usuários estavam de fato entendendo essa nova coisa que a gente estava propondo, ou se não. Então ajudou bastante a gente. E, de novo, super simples, literalmente. Pô, tempo de selecionar uma base que já passou por algum evento, montar a experiência e jogar para ele sem zero desenvolvimento. Tipo, literalmente usando uma ferramenta de push e o Usability Hub. Então, existem N maneiras alternativas de você coletar insumos e coletar feedbacks. Utilizem eles. Outra coisa que a gente muitas vezes acaba vendo é que tem o discurso entre o design luta pelo usuário e o produto luta pelo negócio. Só que no final das contas, os dois estão resolvendo problemas e não só lutando por um ou lutando por outro. E os problemas existem tanto para os usuários quanto para o negócio. Então, esse balanço é fundamental e muitas vezes quando você acaba desvirtuando a balança, acaba que não resolve do mesmo jeito. Por exemplo, quando a gente estava... Galera, desculpa que eu tô na Bahia, né? Como vocês podem ver, tô morando em Caraíba aqui e tá um calor, então eu tô na parte de fora aqui, tô suando um pouquinho, me desculpem por isso aí, mas vamos lá. Na Yellow, quando a gente lançou as bicicletas, depois a gente precisou colocar a área de atuação para que as bicicletas estivessem no lugar onde a gente conseguisse fazer a micromobilidade no final das contas, né, para as pessoas conseguirem reaproveitar e utilizar do ponto, o last mile ali, que a gente chamava. E aí, quando a gente fez isso, a gente colocou uma telinha lá para o usuário, falar, você não esquece que você deve parar dentro da área, tananã, tananã. E a gente continuou com as pessoas parando fora da área. Então a gente falou, pô, beleza. Então agora a gente vai causar uma fricção intencional no usuário. Por quê? Porque era no prazo que a gente tinha, o tempo que a gente tinha, era o que dava para fazer. Não que seja o perfeito, não que era o melhor, mas era o que dava para fazer naquele momento. A gente falou, então a gente vai causar uma fricção intencional no usuário para que ele preste atenção na tela aqui que a gente quer que ele veja que está virando paisagem para ele. E a gente colocou essa tela aí que é horrível, mas que resolveu o problema para a gente. As pessoas começaram a prestar atenção. E é engraçado que sempre quando eu mostro isso,
alguém já tinha visto essa tela e falava, nossa, essa tela realmente eu ficava puto quando eu via. Mas ela ajudou a gente a resolver um problema. Depois que a gente colocou ela, a gente começou a ensinar, o usuário começou a prestar atenção naquilo e de fato parar dentro da área. Um simples banner todo feio, mas que resolveu o nosso problema. Então, assim, se a gente fosse pensar pela experiência do usuário, só pela experiência do usuário, a gente talvez não faria essa tela, foi como a gente fez na primeira versão, e que não deu resultado. E que depois o próprio time de design estava com a gente na decisão de, beleza, a gente vai precisar causar uma fricção por conta do momento que a gente tem, os recursos que a gente tem e o que dá para fazer nesse momento. Na Dafit também, quando a gente foi lançar o app que é o Material Design, né, que é o conceito de design do Google, estava nascendo lá em 2014, 2015, e a gente foi o primeiro app 100% Material Design da América Latina, inclusive. E só que esse botãozinho flutuante aí, ele não era comum em 2014, né? O Google estava lançando esse conceito. Hoje é super difundido e tudo mais, mas o Google estava lançando essa coisa. E a gente falou, pô, beleza. A gente colocou no ar e aí a gente começou a ter os feedbacks das pessoas de, cara, agora a Dafit é só monstruário, eu não consigo adicionar um item ao carrinho e porque as pessoas não sabiam o que era o botão. E aí a gente seguindo 100% material design do Google e tudo mais, para o nosso contexto não servia. Então, por isso que a gente volta a falar que não existe bala de prata. Vai ter momentos que você vai precisar adaptar mesmo que é o padrão, adaptar para o que faz sentido para o seu negócio. Tempo é dinheiro, a gente sabe disso, já vou ter alguns exemplos aqui, e isso às vezes causa você tomar decisões tipo, super rápidas e arcar com, lógico que sempre vai ter o trade-off, sempre vai ter o balanço ali, mas tomar decisões é necessário e quanto mais quando o tempo urge, né? Quando em 2014 também na Dafit, a gente fez uma loja física, um pouco do que a Amaro e etc faz hoje, mas lá em 2014, só que a gente tinha um prazo super curto para fazer isso e, bom, a gente conseguiu colocar no ar, bom, utilizando QR Code, que não era uma coisa muito padrão lá naquele tempo, todo mundo deixava, né, em 2014, a gente falava que bateria, ao deixar o Wi-Fi, ou deixar o Bluetooth ligado, consumia muito a bateria, então a gente deixava essas coisas desligadas, e a gente precisava saber que a pessoa estava dentro da loja. E aí, bom, hoje em dia a gente tem muito mais essas coisas difundidas, mas há 6 anos atrás não era tanto assim em termos de o que dava para fazer. E aí a gente adaptou, usou as ferramentas disponíveis que a gente tinha, seja de colocar um QR Code para identificar que a pessoa estava dentro da loja, seja, no final das contas, a gente conseguiu fazer acontecer, a gente não... E utilizando o que a gente tinha. Então, muitas vezes também, a gente fala, putz, a gente tem que desenvolver essa parte aqui interna e não sei o quê. E, cara, muitas vezes existem N ferramentas que já ajudam, pelo menos na primeira versão, a reduzir o seu escopo ali de fato de desenvolver e que vai ajudar para você provar e validar alguma coisa. O máximo que você pode sentir a dor do usuário, né, apesar de que ajuda muito na tomada de decisões e entender. Na Use, eu fiz parte da equipe que estava lançando a Vistoria Online. A Vistoria Online, para quem não sabe, era para quem tem seguro de carro aí, já deve ter passado por isso, de ter que ir até um lugar para fazer a vistoria do carro, aí você é mal atendido, normalmente você perde, agenda um horário, e do tipo, o horário não é cumprido, então você espera muito, perde muito mais tempo e tudo mais. Então a gente falou, pô, a gente tinha otimizado a parte de o usuário fazer a cotação do seguro dele, comprar um seguro, só que depois toda a parte ficava meio que igual às outras seguradoras. E a gente falou, não, a gente quer deixar isso diferente também. Como que nós vamos fazer? E aí a gente, pô, beleza. E se o próprio usuário, que é o próximo passo depois de contratar, né, de validar um seguro, para confirmar se o seguro era a vistoria. Então a gente pegou e fez do próprio usuário fazer a vistoria dela. Lógico, ele não ia tirar todas as fotos que uma pessoa que tipo, conhecia de carro ia fazer. E aí eu tenho 30 anos, nunca tive carteira de motorista, e aí eu fui ficar fazendo vistoria de carro uma semana com uma das nossas unidades para entender como que era o fluxo. E no final das contas, tipo, era basicamente isso. A pessoa tirava foto, lógico, tirava muito mais fotos, o vistoriador botava a mão lá dentro do motor para tirar foto do chassi, não sei o quê, respondia muito mais perguntas, mas no final das contas era isso. Falei, pô, beleza, então dá para fazer, dá para a gente deixar que o próprio usuário faça isso. Lógico, conversando com o time de especialista de seguro para ver como que a gente ia se cobrir das fraudes e tudo mais. E aí, com algumas fotos, a gente conseguiu, tipo, numa primeira versão era tipo 6 fotos de cada ponto do carro, do CNH e tudo mais.
e a gente já conseguia validar se estava aprovado ou não a vistoria, lógico, se resguardando juridicamente e tudo mais. Com isso, a gente, no primeiro ano, economizou quase R$ 1 milhão para a Use, e a gente foi eleito uma das 50 melhores soluções de seguro do mundo também. Falar não é outro ponto que a gente sempre tem em gerenciamento de produto, né? E no geral, nem todas as coisas, mas em gerenciamento de produto também. E falar não às vezes dói, mas é fundamental para fazer o que é o certo, né? Os trade-offs no final das contas. Sempre vai ter uma coisa mais legal de fazer, mas a coisa mais legal é a que mais importa naquele momento. Quando eu estava na Dafit também, a gente tinha recebido um convite, a gente tinha sido eleito melhores apps do ano pela Apple e tudo mais, e aí a Apple tinha convidado a gente para ser um dos apps para fazer um app para o lançamento do Apple Watch. Ninguém sabia como que ia ser o Apple Watch e tudo mais. Para qualquer pessoa que trabalha com tecnologia e tudo mais, poder ter acesso a esse device antes da hora, né? Toda essa magia que tem, essa coisa, era demais. Mas para o nosso contexto, naquele momento, a gente estava, preparando para comprar algumas empresas e tudo mais, e não fazia tanto sentido para a gente naquele momento. E foi ruim falar não, foi muito difícil falar não para uma coisa que era super massa. Só que naquele momento aquilo não era prioridade e nem fazia sentido para a gente naquele momento. Então, esse balanço, ele é sempre fundamental. E falar não, quando a gente consegue falar não para os outros é fácil, mas quando a gente consegue falar não para a gente mesmo, de alguma coisa muito legal que a gente quer fazer, mas que ela não é a que vai fazer mudar a chave naquele momento, aí sim as coisas começam a funcionar melhor. Pensar de formas diferentes, e por isso que eu comentei lá no princípio de se manter desconfortável, é outra coisa que faz parte de muito do quando a gente está construindo as coisas, né? Porque, no final das contas, gerenciamento de produto é olhar o máximo o máximo pontos de vista possíveis. Porque com eles você vai juntar todos esses e criar ali o que faz sentido, baseando no momento da empresa, momento do time, momento do produto, momento do negócio, momento de várias coisas para ver qual vai ser a solução que vai atender naquele momento. E quando eu era responsável pelo Wai Plus, né, que foi o primeiro streaming aqui do Brasil na época, nem o Globoplay existia ainda, e a gente tinha ganhado exclusividade da Champions League, do esporte interativo, só que aí a gente recebeu o lobby de uma grande operadora de se vocês deixarem eles entrarem nas TVs fechadas, porque a gente não estava em todas as principais TVs fechadas, se vocês deixarem eles entrarem, a gente vai tirar os nossos principais canais. E aí a gente falou, beleza, fudeu, né? Porque agora, como que o que a gente chamava de principal tela, né? Que era o telão que as pessoas assistiam o jogo, como que a gente ia estar presente para uma coisa que tava crescendo pra caramba, que hoje em dia a gente está super consolidado, né? Essa parte de esportes internacionais, Champions League pra caramba, mas na época ainda estava começando esse movimento. E aí a gente falou, beleza, já que a gente não vai estar nas telas principais, vamos estar em todas as outras telas possíveis. E aí, cara, a gente saiu fazendo aplicativo para tudo que vocês imaginarem. A gente tinha aplicativo para Apple TV, para as TVs grandes, tipo LG e várias outras também, para ajudar, assim, a gente falou, beleza, a gente vai estar presente aonde quer que o usuário, em qual tela que o usuário queira. Na época, o Chromecast, esse novo modelo do Chromecast, estava sendo lançado. E aí, até no lançamento do Chromecast, você fala, tem uma empresa, tem até gente lá no Brasil fazendo aplicativo para o Chromecast, faz também. Então, a gente foi buscando meios alternativos de passar o nosso conteúdo e entregar o que a gente gostaria. Um outro ponto super importante também, que por mais que a gente fale, não, eu sou usuário do produto sim, mas normalmente a gente não é usuário do produto que a gente está cuidando, né, que a gente que está gerenciando. Eu trabalhei na Meitu, que é um aplicativo é uma empresa chinesa de aplicativos de filtros de beleza e tudo mais. E, eu definitivamente não era usuário. Só que eu precisava, de alguma maneira, continuar evoluindo o produto, né? Então, como eu era responsável por growth global, assim, tanto no Brasil quanto todos os países, tirando a Ásia. E aí, eu não era usuário, porque a gente tinha vários perfis de usuários especificamente. Então, para resolver esse problema, fazia altas pesquisas, conversava com muitos usuários, via os fluxos, via como que eles estavam utilizando, para aí sim conseguir adaptar. A gente até criou uma comunidade para os próprios usuários, comentarem, e a gente, antes de lançar as features, mostrava para eles, tinha o feedback deles antes de fato lançar. E feedback é super importante para a gente evoluir o produto, né, no final das contas.
E a gente lançou os QR Codes para desbloqueio dos QR Codes na Tembice, e logo que a gente lançou, fez uma pequena pesquisa para os usuários que estavam, os primeiros usuários que estavam utilizando, para perguntar para ele, como que tinha sido a experiência de desbloquear desse modo meio novo de desbloqueio, que até então a gente só tinha possibilidade de desbloquear com o cartão e digitando o código. Perguntou o que ele tinha achado negativo, o que ele tinha achado legal, e qual que era a chance dele, do tipo, quanto ele pretendia usar esse meio de desbloqueio. Pô, umas perguntas super simples, e a gente conseguiu entender que mais de 80% dos usuários, teve o feedback, mais de 80% dos usuários estavam curtindo a experiência de desbloquear por via QR Code, e que mais de 70% deles iam fazer o desbloqueio via QR Code nas próximas vezes. Outra coisa que acontece muito são, né, problemas acontecem, não tem jeito. A gente, quando foi fazer a primeira campanha nossa na Use, no Globo Esporte e tudo mais, os usuários clicaram aonde eles não, o único lugar que ele não estava acostumado a clicar, que era no cadastrar. Normalmente eles clicavam no comprar agora ou acessar a conta, mas quando a gente foi para a TV, que era muito mais gente, as pessoas iam primeiro no cadastrar. O aplicativo até caiu no primeiro momento, mas a gente conseguiu recuperar e tudo mais, mas acontece. A zoeira nunca acaba, né? E a gente vive escutando sobre isso. E assim como a zoeira, os testes também não. Eu mostrei vários exemplos aqui de testes rápidos, de como que a gente testava e tudo mais. E na Instacarro também a gente queria validar uma coisa, que era porque o que a gente tinha um problema é que muita gente fazia o agendamento da vistoria para fazer o leilão do carro, mas não ia no agendamento. A gente falava, pô, a gente tinha um custo com isso, né? Então, o que a gente fez foi, pô, o próprio usuário faz a vistoria do carro dele, a gente tem uma noção ali de como está o carro, dar algumas sugestões de preço para ele, se ele falar, pô, curti, aí sim ele vem fazer a vistoria. Criar uma experiência, tipo, diminuir nossos gastos e também criar uma experiência mais otimizada ali. Só que até a gente desenvolver isso, etc., ia demorar para caramba. Ia demorar um período, né? Então, para validar, para testar a primeira vez, eu usei, tipo, Typeform com o Google Optimize, pegava uma porcentagem pequena da base, sei lá, 10% da base, para ver que acessava via mobile, eu perguntava, você quer fazer sua própria vistoria? E aí, quando ele clicava, ele abria o Typeform, ele tinha que responder umas perguntas, fazer o upload das fotos, e aí a gente recebia isso no Excel e via lá o preço e aí oferecia para ele. Pô, a gente conseguiu validar, na primeira semana que a gente fez isso, a gente vendeu tipo, mais de 30 carros desse jeito, e era o melhor fluxo? Não, mas a gente estava buscando validar se os usuários gostariam de fazer aquilo antes de fato começar a desenvolver isso. Então, bom, existem N ferramentas, como eu já mostrei algumas aqui, se tem outras, depois se vocês quiserem, eu posso falar sobre várias outras também. Uma outra coisa também, a gente já falou aqui, tô acabando aqui, tá passando um pouquinho de tempo, sobre o quanto que é bom falar com os usuários, mas melhor ainda que falar com os usuários é falar com o nosso time também, é fundamental. Quando eu entrei na Instacar, a gente estava montando o time de produto e aí eu fui entender um pouquinho quais que eram os problemas entre os tipo, que tinham na companhia, que algumas coisas não estavam funcionando. E eu coloquei todo mundo numa sala e falei, pô, e aí, quais são os problemas? Aí uma pessoa, tipo, os stakeholders falavam, não tem visibilidade do que está sendo feito, etc. Aí os designers falavam, pô, não sei por que eu estou fazendo isso. E o dev falava, pô, não tem nada especificado aqui, cara, de como que a gente vai fazer e tal. E falei, pô, massa. Então a gente entendeu os problemas e aí, pô, criar um fluxozinho para resolver isso fácil. Assim como o feedback é bom para a gente aprimorar nosso produto, feedback é mais ainda para aprimorar nosso time. Uma para vocês que eu não abro mão, hoje em dia já, tipo, liderando vários times já e tudo mais, mas eu criei uma formulazinha de rapidinho saber como que tá o mood do time, entender as coisas e criar transparência e confiança. São 4 perguntas, que é, quando você me dá um abraço, que foi muito legal e que tipo, a gente está fazendo as coisas certas para a gente continuar fazendo. Quando que você quis me jogar da janela porque não, pô, foi alguma coisa que não estava legal, que não foi legal? O que você espera e como que eu posso ajudar? São 4 perguntas super simples, meia hora, um cafezinho, você tipo, pode fazer elas. E ajuda, independente se você tem tipo, pessoas que você lidera, ou se são seus pares, ou se faz parte do time, mas com certeza ajuda a você entender o mood do time, entender expectativas e tudo mais, e criar um senso de confiança, porque a partir do momento que você consegue falar para a pessoa, pô, não curti tal coisa que você fez, se pelo menos dá a possibilidade, e não fica com aquilo só para você, você abre a possibilidade da pessoa pensar, tipo, pelo menos explicar ali o que rolou, e você começa a criar uma relação um pouco mais de transparência e de confiança, né? E acho que para finalizar, independente de
ferramentas e etc., sem um time indo, tipo, a gente não é nada, né? E aí, alguns dos times que eu passei nesses anos todos aí, que eu sou muito grato de, tipo, de tudo que eu consegui construir, tudo que a gente conseguiu construir, foi com certeza porque tinham sempre pessoas legais e tipo, interessadas em resolver os problemas. Bom, é isso. Eu sei que passei um pouquinho dos minutos, desculpa. E meus contatos estão aí. Quiserem trocar mais ideia, só mandar um alô. E a última coisa, a gente vai ter um curso da Protica Arena na próxima semana. Criei um cupomzinho de desconto para vocês. Só usar aí 15% de desconto, quem tiver interessado. É a 44ª turma, mais de 1.500 pessoas já fizeram. Então, é isso aí. Obrigado, pessoal.